Boa noite. Boa noite. Uma semana de guerra e uma cidade apavorada. Desde o domingo passado, bandidos de uma mesma facção brigam pelo controle. Se entender e a reagir. Sexta-feira, as Forças Armadas e a Polícia Militar ocuparam um morro, num cerco aos criminosos. A operação continua e quem vive no Rio se pergunta: quando esse horror vai terminar? As pessoas correm e tentam se proteger. Foi assim a semana toda. Essa guerra pelo comando do tráfico no morro começou na madrugada do último domingo. Estas são imagens exclusivas do momento em que traficantes saem do Morro da Mineira, no centro do Rio, e seguem para invadir a Rocinha. Os bandidos chegam em 6 carros. Fica deitado. Freezer. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Tá todo mundo escondido aqui dentro. A disputa é entre 2 grupos rivais da mesma facção. Bandidos trocam tiros, dia e noite. Mandaram fechar lojas e bares. Tiroteio? Mandaram fechar? E queimaram um ônibus. Os moleques vieram aqui e tocaram fogo no ônibus aqui, ó. Postos de saúde tiveram atendimento comprometido. E quase 7.000 alunos de escolas e creches da região ficaram sem aulas. Até que na sexta-feira, o governo do estado pediu ajuda federal. E quase 1.000 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e da PM ocuparam a Rocinha. Agora os policiais do BOP, nesse momento na Rocinha. O que todo mundo viu de longe, o repórter cinematográfico Jadson Marques acompanhou de perto. Você viu várias viaturas passando. Jadson é uma espécie de agente de guerras do Rio de Janeiro. Ele conta que já filmou centenas de operações da Polícia Militar. Nas redes sociais, suas imagens já foram vistas por mais de 500 mil de pessoas. O canal foi criado para isso, para mostrar a realidade que as pessoas vivem, os moradores de bem e os policiais, que a gente entramos numa incursão e eles sem equipamentos nenhum, entendeu, adequado, e a população que fica, entendeu, no meio desse confronto. Na sexta, Jadson registrou a chegada dos primeiros soldados à Rocinha num helicóptero do Exército. Eles desceram de rapel e em cima lá, entendeu, quase em cima da base do UPP, o vento foi tão forte da aeronave que derrubou as motos dos policiais que estavam no chão. Neste outro flagrante, como já mostramos no início da reportagem, os militares caminham para as paredes e os moradores começaram a gritar, naquele desespero todo, porque estava tendo tiro. Jadson diz que tenta não atrapalhar os policiais. Porque ele já sabe que eu sei como, entendeu, agir dentro de uma comunidade, na hora do confronto. Tiros sendo ouvidos nesse momento na Rocinha. Segundo grupos locais de WhatsApp, os tiros são no Valão. Atenção na região. Mapear tiroteios e arrastões no Rio é o trabalho do Denis. Ele mantém com outros 3 amigos uma página numa rede social com vídeos e informações de confrontos. A OTT, onde tem tiroteio. A Rocinha costuma ser uma área mais tranquila, né? Ela não é uma área que tem tanta ocorrência que nem outras. Semana de muito confronto na Rocinha, bastante tiroteio, bastante informe em relação a isso também.
Foi mesmo uma semana muito violenta e esse mapa aqui da OTT mostra onde teve tiroteio na região metropolitana do Rio de Janeiro. São todas essas áreas em verde. E essa parte vermelha aqui, ó, é a mais crítica, é a Rocinha, onde houve o maior número de confrontos. E eu ainda vou mostrar para vocês um outro mapa, o mapa do aplicativo Fogo Cruzado. Eles contabilizaram os tiroteios no Rio de Janeiro essa semana. E olha lá, eles contabilizaram 8 tiroteios na Rocinha e outros 8 nas áreas vizinhas. 18 fuzis e 23 granadas foram apreendidos até o fim da noite de ontem. 3 bandidos morreram, 9 foram presos. E um adolescente de 13 anos acabou baleado por um grupo de criminosos que fugia pela Floresta da Tijuca. Mesmo depois da chegada das Forças Armadas, os confrontos na Rocinha continuaram. Estes vídeos foram gravados na madrugada de ontem. A bala tá comendo, gente. Na frente da delegacia, o repórter Guilherme Peixoto ouviu mais de meia hora de disparos. São 4h30 da manhã, o tiroteio recomeçou intenso aqui na Rocinha. O tiroteio foi depois que militares começaram a perseguir um táxi. O motorista tinha sido rendido por bandidos que queriam ir para a Rocinha. Quando eu parei o carro, eu me joguei no chão e eles saíram atirando. Rastejei, saí para debaixo ali da caçamba de entulho e fiquei ali escondido até que os tiros diminuíssem. O taxista escapou sem ferimentos. Os bandidos fugiram. No carro foram encontrados 5 fuzis, munição, rádios de comunicação, 7 granadas e drogas. Entre os passageiros, um parecia ser especialmente respeitado pelo grupo. Eles davam o nome de pai. Para a polícia era Rogério Avelino, o Rogério 157, atual chefe do tráfico na Rocinha. O bandido mais procurado nessa operação. Rogério 157 era um dos principais aliados de NEM, o antigo chefe do tráfico na Rocinha. Hoje são inimigos. A guerra na Rocinha é uma disputa entre os dois pelo poder no morro. Vamos voltar 17 anos no tempo, até junho de 2000, para entender como essa história começou. Antônio tinha mais de um caminho a seguir. Escolheu o que levava ao então chefe do tráfico na favela, o Lulu da Rocinha. Precisava de R$20 mil para bancar o tratamento de uma doença rara na filha de 1 ano. Mas a ajuda não veio de graça. Antônio Bonfim Lopes, 24 anos, subiu o morro como um entregador de revista. Desceu como NEM, traficante da Rocinha. Durante 4 anos, ele fez apenas a segurança dos bandidos. Mas para o jornalista britânico Misha Glenny, que escreveu um livro sobre NEM, a ascensão dentro do bando de Lulu era questão de tempo. Ele é bem educado, inteligente, trata as pessoas muito bem e começa a conquistar o respeito dos moradores da Rocinha. Quando Lulu foi morto pela polícia em 2004, a Rocinha viveu um período de disputas. Até que em 2007, NEM assumiu o comando do tráfico. Do Complexo da Maré, no outro lado da cidade, saiu Danúbia, uma garota de 21 anos, ex-mulher de 3 traficantes. Ela queria conhecer a Rocinha e acabou conhecendo o NEM. 3 meses depois, estavam casados. Ele é absolutamente louco pela Danúbia. Absolutamente louco. Na época, NEM já tinha 5 filhos com outras 3 mulheres. E sabia que seu destino seria provavelmente o mesmo de seus antecessores. Decidiu então largar o crime e armou um plano.
Nem tentou forjar a própria morte. Comprou um atestado de óbito e marcou a data do enterro, 29 de janeiro de 2010. Diz que queria começar uma vida nova, longe da comunidade. Mas logo a polícia descobriu a farsa. E como ele não tinha como sumir do mapa, foi se tornando cada vez mais conhecido, temido e esbanjador como o chefe do tráfico na favela da Rocinha. A vida de Ney mudou completamente desde que ele começou a se relacionar com Danúbia. Os dois se tornaram uma espécie de casal real da Rocinha. Mas a festa acabaria logo. Em agosto de 2010, comparsas de Ney foram surpreendidos pela polícia na saída de um baile funk. Na troca de tiros, uma mulher morreu e os bandidos invadiram um luxuoso hotel de São Conrado, na zona sul do Rio. Fizeram 35 reféns, mas por ordem do chefe, acabaram se entregando. No grupo estavam os dois bandidos mais próximos de Ney, Ítalo Jesus Campos, o Perninha, e Rogério Avelino, segurança pessoal de Ney. Rogério foi preso em flagrante no dia da invasão aqui ao hotel. Ele ficou preso de 2010 a 2012, até que foi solto por um habeas corpus concedido pela Justiça. Enquanto ele estava solto, foi julgado, condenado e passou a ser considerado foragido. Como foragido, ele continuou cometendo crimes. Atualmente, existem 12 mandados de prisão contra ele. Todos os outros envolvidos na invasão também terminaram soltos. Um ano depois, Ney foi preso numa tentativa de fuga. Estava escondido no porta-malas de um carro. Rogério Avelino, conhecido agora como Rogério 157, assumiu o controle do tráfico na Rocinha. E Ney passou a cumprir pena na penitenciária federal em Porto Velho. Rogério tinha a missão de ser o representante de Ney na favela, mas quebrou o acordo feito com o chefe. Cobrança de taxa de mototaxista, sobrepreço no gás de cozinha utilizado pela comunidade. Então começou a partir daí uma tentativa de começar a tirar o Rogério 157 do poder. Danúbia esperava herdar o poder do marido, mesmo sendo foragida da polícia. Mas acabou sendo expulsa da Rocinha por Rogério, que também mandou matar Perninha. Foi aí que a guerra explodiu. E no meio dessa disputa, os moradores do Rio de Janeiro.